Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já estava separada fazia 3 meses, quando decidi que já era hora de parar de chorar e retomar a minha vida. Até porque de nada adiantaria eu ficar choramingando. Tinha sido casada por 14 anos. Contando com o tempo de namoro, lá se iam 17 anos. Ou seja, dos 15 até meus 32 anos, eu tive apenas esse único relacionamento. Tinha queimado uma etapa importante da vida, vamos dizer assim. Aquela de sair com os amigos, ir pra balada, pra festa, porque comecei a namorar muito novinha. Foi em janeiro de 2010 que eu me separei. Ainda bem jovem, com uma filha de 5 anos e profissionalmente bem-sucedida. Ali no meu trabalho, aliás, eu tinha 2 amigas que sempre iam curtir uma baladinha sertaneja. Elas viviam me chamando para ir junto. Só que por estar vivendo aquele luto, que era o fim do meu casamento, eu recusava os convites, até porque não me sentia animada. Não tinha vontade de sair. Até que um dia, de tanto insistirem, eu acabei aceitando. Imagine só a situação. Eu não saía há tanto tempo. Me sentia até meio deslocada. Cheguei até a me perguntar em pensamento, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Só que aos poucos, eu fui me soltando e comecei a curtir o lugar, a música, as pessoas. Olha, como eu estava precisando daquilo. Sair, me divertir, sabe? Conhecer gente nova. Eu acho que se continuasse enfurnado em casa, só pensando no fim do meu casamento, acabaria ficando meio doida. Na segunda-feira, na empresa, minha amiga veio conversar comigo. Quis saber o que eu tinha achado da balada, se eu tinha gostado, se eu iria repetir. Imagine se não. Falei que tinha adorado e combinamos de repetir outras vezes. Na verdade, eu passei a sair com elas direto, depois daquela primeira vez. Meio que virou assim rotina, marcáramos de ir a algum lugar toda semana. E é como eu já disse, como eu estava precisando daquilo. Um dia, inclusive, a Mari falou, então, Luciane, eu tenho um amigo que queria muito que você conhecesse. Você vai adorar quando eu apresentar vocês dois. O Gilson é um cara assim muito bacana. Ele também é jornalista. Vocês dois têm tudo a ver um com o outro. Sabe, eu ouvi, mas na hora nem dei muita bola, porque realmente não estava afim de me envolver com ninguém. Ainda estava naquele processo de superação, por conta do fim do casamento, e sei lá. Mas senti que ela falou desse seu amigo, cheia de segundas intenções. Como se quisesse que nós dois tivéssemos alguma coisa um com o outro. Quer dizer, não que eu não quisesse conhecer ninguém. Sabe? Não é que eu não quisesse nunca mais me envolver com outra pessoa, mas ainda não estava assim preparada, digamos. Ela, no entanto, não queria nem saber, simplesmente não parou de falar desse tal de Gilson. Segundo ela, ele era bonito, gente boa e a gente ia formar um lindo casal. Sempre que ela vinha me comentar sobre esse seu amigo, eu ria, porque, repito, não estava pensando nesse assunto. Arranjar namorado não era, sabe, uma das minhas primeiras intenções. Mas o tempo foi passando. Volta e meia ela voltava à carga, falando do rapaz, até que uns 2 meses depois, aconteceu de eu conhecer esse seu amigo. Fomos a uma balada e, por coincidência, ele também estava lá. E olha, a verdade é uma só. Quando ela me apontou o Gilson, ele estava assim meio afastado de nós, já junto lá dos seus amigos, confesso que senti até aquele friozinho na barriga. Não sei se foi porque ela vivia falando dele, só sei dizer que senti alguma coisa diferente quando bati os olhos naquele rapaz. Ela então foi chamá-lo para nos apresentar. E ela não tinha mentido. Era mesmo um rapaz muito bonito. Moreno, alto, barbudo. Tinha um sorriso lindo.
Enfim, nos conhecemos, fomos apresentados, conversamos um pouco, mas pelo menos aquele dia ficou nisso. Ele estava com vários amigos e naquela noite, repito, ficou por isso mesmo. Não aconteceu nada demais entre nós. Mesmo assim, não posso negar que me senti atraída, apesar de não me sentir preparada para envolvimento. Toda sexta-feira, eu e a Mari saíamos para algum lugar, como eu já falei. Normalmente alguma baladinha sertaneja. E numa dessas outras vezes, acabei me aproximando ainda mais do Gilson. Meio que, sei lá, acabamos virando amigos. A verdade é que ele mexia comigo. Tinha algo que eu não sabia nem explicar. Mas bastava se aproximar de mim para eu me arrepiar. Eu era 6 anos mais velha do que ele. Ele era solteiro, não tinha filhos, enquanto eu já era divorciada, mãe de uma menina pequena. Apesar daquela atração que ele despertava em mim, infelizmente, da parte dele, eu nunca notei nenhum sinal de interesse. Eu acho que ele só me enxergava mesmo como amiga. Só que apesar disso, eu adorava sua companhia. Quando saímos assim em turma, eu procurava me aproximar dele para a gente conversar e não ficar me torturando pelo fato de ele não estar interessado em mim, pelo menos não do modo como eu gostaria. O problema foi que quanto mais eu o conhecia, quanto mais a gente saía junto, mais eu ia me encantando. Na verdade, mesmo sem ter acontecido nada entre nós, eu acho que acabei até me apaixonando, por mais bobo que isso possa parecer. Sabe, um pouco fora de tempo, aconteceu comigo, creio que foi uma paixão de adolescente. Porque eu ficava pensando nele, imaginando como seria beijá-lo, como seria abraçá-lo, sentir o seu cheiro de perto. E como eu queria ficar com ele. Dizer e ouvir coisas que os apaixonados costumam dizer. Só que, é como eu já falei, ele não parecia na mesma vibe que eu. Mesmo assim, um dia pensei até em convidá-lo para participar de um congresso em Foz do Iguaçu, por qual eu tinha sido convidada. Eu poderia levar um acompanhante, e é claro, a primeira pessoa na qual eu pensei foi exatamente ele. Só de imaginar passar 4 dias sozinha com ele, só nós dois, longe de todos, numa outra cidade, meu corpo incendiava. Olha, sempre que saíamos com o pessoal, e ele não ia junto com a gente, por algum motivo, eu sentia tanto a sua falta. Sabe, não conseguia nem me divertir. Parecia que não tinha graça. Com o tempo, abri uma vaga na empresa em que eu trabalhava e eu acabei por indicá-lo. Imagine a minha felicidade quando eu soube que tinha dado tudo certo. Que ele tinha sido aprovado no processo de seleção e que seríamos, a partir dali, colegas de trabalho. Iríamos nos ver praticamente todos os dias. Olha, eu nem acreditei. Se bem que isso só contribuiu para aquela paixão se tornar ainda maior. Só que, repito, paixão, infelizmente, só de um lado. Às vezes, eu ficava pensando e chegava a ter pena de mim mesma. Porque pensem na minha situação. Apaixonada pelo meu amigo, ele sem saber dos meus sentimentos, creio que não. Pior, sem demonstrar nenhum tipo de interesse em mim. Eu vivia me perguntando, como que eu posso estar apaixonada por alguém com quem nunca tive nada? Nunca tínhamos trocado um beijo sequer. Sabe o que é isso? Estar apaixonada por uma pessoa que você nunca beijou? Só nos meus sonhos a gente já tinha se beijado 1 milhão de vezes. Mas era só assim, na minha fantasia.
Ainda assim, continuamos sendo amigos, cada vez mais próximos, saindo juntos, indo a baladas, a festas. Olha só, eu sei o quanto eu sofria quando eu via com alguma menina, o que era inevitável. Olha, eu queria morrer de tanto ciúme, mas o que eu podia fazer, a não ser fechar os olhos e me resignar? Pelo fato de ele ter começado a trabalhar ali na empresa, isso não fazia muito tempo ainda, acabei desistindo de chamá-lo para ir àquele congresso, porque não tinha como ele se ausentar. E o tempo foi passando, eu fui alimentando aquela paixão que eu sentia, sem ter coragem de me declarar, até que um dia, não falam que sempre tem um dia? Durante a festa de aniversário de uma amiga em comum, acabou acontecendo. A gente foi numa balada, passamos a noite toda dançando, rindo, nos divertindo, até que quase no final, durante uma música, ele me puxou assim para junto de si e, para minha completa e absoluta surpresa, colou sua boca na minha. Sabe quando você não espera? Quer dizer, não vou me fazer de tonta também, né? Já tinha notado que ele estava reparando demais em mim, me olhando assim de um jeito diferente, até que no fim o beijo acabou acontecendo. E foi simplesmente um sonho, a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Olha, foi um beijo tão apaixonado, igualzinho aqueles beijos dos meus sonhos. Ele me beijou com tanto desejo. Me lembro que ainda ficamos mais um pouco ali na festa. Depois ele me chamou para a gente ir embora. E foi naquela mesma noite, dentro do carro mesmo, que tudo aconteceu entre nós. Que nos entregamos um ao outro como se não houvesse mais ninguém no mundo. Olha, foi incrível. O mínimo que eu posso dizer é que foi maravilhoso. Um verdadeiro sonho de amor. E é claro que depois daquilo, eu fiquei ainda mais apaixonada. Só que depois, sabe, uma coisa tão esquisita aconteceu. Depois daquela noite, eu sonhei tanto e cheguei a planejar tanto. Só que depois disso, nunca chegamos sequer a conversar sobre o que aconteceu naquela noite. Seguimos nossas vidas como se não tivesse acontecido nada. Nossos programas em grupo continuaram, mas sem nenhum compromisso. A única coisa que mudou, na verdade, foi que volta e meia ficávamos juntos no final da balada. Mas tudo sem cobrança, sem compromisso, sem nada. Às vezes a gente ficava, às vezes não. Tudo dependia do momento. Ele, inclusive, ficava com outras mulheres na minha frente. E até eu, mesmo apaixonada por ele, também cheguei a beijar outros caras na frente dele. E repito, eu não o cobrava de nada, nem ele tirava satisfação comigo. Por mais que fôssemos para a cama de vez em quando, e apesar da paixão que eu sentia por ele, sempre foi a nossa amizade que prevaleceu. Não havia briga, não havia discussão, desentendimento, cobrança. E quando ficávamos juntos, o clima entre nós esquentava. Sabe? Pegava fogo. Era tanto carinho, era tanto desejo, tanta entrega. Até a praia começamos a ir aos finais de semana. E na calada da noite, fazíamos amor na areia, na beiradinha do mar. Só que quando amanhecia o dia, eu ficava no meu canto, eles ficavam no dele. Era sempre a nossa amizade que prevalecia. Ninguém falava de sentimentos, tanto que ele nem desconfiava que eu fosse completamente apaixonada. Pode parecer uma coisa esquisita. Na verdade, até eu achava maluca.
Mas a gente se entendia bem assim. Amigos durante o dia, amantes durante a noite. E mesmo não sendo o ideal, eu me sentia feliz. Depois de um tempo vivendo assim, conheci um cara e a gente começou a namorar. Nessa época, ele também tinha arranjado uma namorada e, no fim, foi inevitável o nosso afastamento. Quer dizer, eu digo afastamento em termos, né? Continuamos sendo amigos, colegas de trabalho, só que, vai entender, meus sentimentos por ele não tinham mudado nada. Mesmo namorando outro cara, eu ainda suspirava por ele. Pensava nele. Sentia saudade dele. Vontade de fazer amor com ele. Falta do seu cheiro, do seu corpo junto do meu. Tanto que tempos depois, acabamos tendo uma recaída. Aconteceu uma festa ali na empresa. E acabamos saindo juntos dali. E aí foi inevitável, né? Nos atiramos nos braços do outro e acabamos reatando aquele nosso relacionamento maluco. Maluco, doido, mas ardente. Amigos durante o dia, amantes durante a noite. Tempos depois, inclusive, tanto eu quanto ele acabamos terminando os nossos respectivos namoros. O tempo foi passando, os dias, meses, anos, e nada mudou entre nós. Continuamos levando aquela nossa amizade colorida. Não era assim que falavam antigamente? Até que cerca de uns 5 anos, me deu uma espécie de estalo. Não sei, eu digo que acabei percebendo que aquela paixão jamais teria futuro. Mas, na verdade, não foi exatamente isso. Porque isso eu já tinha percebido há muito tempo. Só que, sei lá, eu queria ter filhos, ter uma família. Só que, sei lá, não sei, né? Eu era uma mulher solteira, em termos, porque era separada, e tinha uma filha. E ele também queria ter filhos e ter família. Só que com uma mulher completamente desimpedida e sem filhos, de preferência. Na verdade, mesmo sem nunca termos conversado sobre isso, eu sabia que ele só via em mim uma amiga, uma mulher com quem ia para a cama de vez em quando, e ficava nisso. Como eu nunca cobrei nada, era cômodo para ele. Na verdade, era cômodo e conveniente para nós dois. O relacionamento em que ninguém cobra nada de ninguém. Foi nessa época que eu conheci um cara. Aí a gente começou a sair e depois de um tempo de envolvimento, ele falou que estava gostando de mim. Não vou negar, eu relutei um pouco. Porque era do Gilson que eu ainda gostava. No entanto, diante da falta de esperança que eu tinha em relação àquele conto de fadas, resolvi me atirar de cabeça naquele novo relacionamento. Até porque eu precisava me dar uma chance de ser feliz por completo, com outro homem. Sabe, fazer alguma coisa que tivesse um segmento. E aos poucos, fui apagando a imagem do Gilson da minha cabeça. Continuamos amigos, só que nunca mais tivemos outra recaída. Até porque, repito, decidi encarar com seriedade aquele relacionamento que tinha começado. Aos poucos, eu comecei a gostar do Paulo e o Gilson passou a ser apenas um amigo. Uma lembrança gostosa, não mais do que isso. 1 ano depois, acabei saindo da empresa e a gente deixou de se ver. Pelo menos todos os dias. Seguimos caminhos diferentes, mas vez ou outra, eu mandava uma mensagem para ele, ou ele mandava para mim, até que numa dessas vezes, ele me contou que estava namorando de novo. Estava gostando da menina de verdade. E sabe, é estranho dizer isso, mas fiquei feliz por ele. Ele, inclusive, acabou se casando com essa garota. Eu estive no casamento
E confesso que, apesar da situação estranha, estava feliz por ele. Mesmo porque, naquelas alturas, eu também já estava gostando do meu namorado, que depois, inclusive, acabou se tornando meu noivo. Logo depois que fiquei noiva, pintou uma vaga na empresa em que eu trabalhava e o Gilson pediu que eu o indicasse. Resultado, ele acabou sendo contratado. E assim passamos a nos ver de novo todos os dias, como antigamente. Só que ficamos mesmo só na amizade. Até porque eu agora estava noiva e ele estava casado. No entanto, algum tempo depois, tivemos um evento da empresa em outra cidade e passamos 4 dias fora. Foi na terceira noite, depois de bebermos alguns espumantes, que ele me arrastou até seu quarto no hotel. E adivinha, acabou acontecendo de novo. E olha, repito, é uma coisa tão esquisita de falar, depois de tudo que eu já contei, mas foi mágico. Eu nunca tinha me sentido tão desejada, que depois que voltei lá pro meu quarto, não consegui dormir. Ao mesmo tempo, aquele aperto no peito. Não que eu tivesse me arrependido por ter me deitado com ele de novo, depois de tanto tempo, mas tinha consciência de que não tinha agido de modo correto. Ele era casado, eu tinha um noivo. E naquelas alturas gostava do noivo. Não foi certo o que fizemos, apesar de ter sido maravilhoso. Sabe, uma coisa que não tem como explicar. Eu sinceramente nunca soube o que havia entre nós, mas tinha uma conexão, uma coisa de outro mundo, de outra vida, quem sabe. Por isso vivíamos tendo aquelas recaídas. No dia seguinte, tentei fingir naturalidade, fazer de conta que não tinha acontecido nada, mas senti que ele estava visivelmente abalado. Até porque era apaixonado pela esposa. Eles não tinham sequer completado 1 ano ainda de casamento. Dava para entender o que ele estava sentindo. Devia estar muito arrependido. Quanto a mim, não sei explicar direito o que se passou comigo, mas como eu sentia tanto amor e amizade por ele, não me sentia assim tão mal, mesmo sabendo que não foi certo o que fiz. Depois dessa nova recaída, algo mudou entre nós. E dessa vez, acredito que para sempre. O Gilson se afastou. Ele parecia com medo, sabe? Como se estivesse se sentindo ameaçado de algum modo. Um dia eu o tranquilizei, inclusive. Gilson, não se preocupe. Ninguém jamais vai saber do que aconteceu. Eu nunca vou comentar nada com ninguém. Vai ser o nosso segredo. Você não corre risco nenhum. Mesmo assim, ele continuou estranho e a gente acabou se afastando. Passamos a conversar bem pouco, inclusive no trabalho. Confesso que senti o seu afastamento. Só que fazer o quê? Tempos depois, eu tive algumas crises de ansiedade e resolvi fazer terapia. Essas crises que eu comecei a ter não tinham nada a ver com o Gilson. Mas sabe, eram assuntos assim pessoais. E acabei buscando ajuda. Terapias alternativas. E foi então que a minha psicóloga sugeriu que fizéssemos regressão. Fui fazendo as sessões até chegar às minhas vidas passadas. Confesso que eu nunca acreditei muito nesse tipo de coisa. Reencarnação, vidas passadas. Só que durante uma dessas sessões de regressão, descobri que minha história com o Gilson não vinha apenas dessa vida. Quando a psicóloga falou aquilo, eu fiquei sem saber o que pensar. Você e o Gilson, Luciane, têm realmente uma conexão muito forte de outra vida. Ele já foi teu marido numa vida passada.
Vocês viveram juntos por 30 anos. Você tinha 60 anos quando se encontraram e viveram juntos até você completar 90. Imagino como é que eu me senti ouvindo aquilo. Aliás, mesmo que eu não acreditasse nessas coisas, isso explicava muita coisa. Aquela estranha conexão que a gente tinha. Segundo a psicóloga, eu tinha morrido velhinha, aos 90 anos, dos braços do Gilson. Eu achei tão lindo tudo isso, tão romântico, e senti ainda mais saudade dele, e ainda mais falta. Claro que jamais vou ter certeza se tudo isso realmente é verdade, porque não posso dizer que acredito 100%. Só que, repito, explicaria muita coisa. O amor, a amizade, o carinho, a atração, o desejo, a vontade que eu sinto de saber que ele está feliz. Até hoje, quando conversamos, eu não consigo olhar nos seus olhos sem me intimidar, sem sentir aquele friozinho da barriga, aquela sensação gostosa, como se a gente estivesse se conhecendo agora. Até hoje, esse homem me deixa desconcertada, nervosa, com o coração batendo. E quando, por algum motivo, ele encosta em mim, por mais breve que seja o contato, sinto meu corpo trepidar. Nunca mais aconteceu nada entre nós. Nunca mais. Depois daquela noite, nunca mais. Mas nossa amizade, nossa conexão continua forte. Ele continua tendo o poder de me fazer estremecer. Amo meu noivo. Quero ficar com ele para sempre. Só que o Gilson, o Gilson, ele ainda mexe comigo. E acho que vai mexer para sempre. Nunca vou deixar de sentir o que eu sinto por ele. Às vezes eu me pergunto, será que é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Será que existe mesmo essa coisa de vidas passadas? Será que fomos realmente casados numa outra vida? Que eu morri bem velhinha, com 90 anos, nos braços daquele que, nesta outra vida, iria conhecer e por ele me apaixonar? Tudo isso é tão bonito. Eu sou uma mulher tão romântica, mas, sinceramente, não sei. Só sei que, para sempre, ele vai ter um lugar especial, reservado só para ele, aqui nas minhas lembranças. Bem aqui, dentro do meu coração.